Vivemos em um mundo onde a cada dia parece surgir uma nova onda. Problemas pessoais, crises políticas, polarizações sociais, acusações injustas, ofensas que chegam sem serem convidadas. Essas ondas não pedem licença. Elas vêm fortes, repetidas, incessantes, e a maioria das pessoas é arrastada por elas, como folhas soltas ao vento ou barcos frágeis sem leme. Mas há aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o mar inteiro se levanta contra eles. Eles são como rochas inabaláveis. Essa é a grande lição que precisamos aprender. Não podemos impedir que as ondas venham, mas podemos decidir ser a rocha que suporta o impacto sem perder sua essência. Para os estoicos, a vida é exatamente isso. Suportar com serenidade o que está além do nosso controle, enquanto preservamos firmeza naquilo que depende de nós. Nossos princípios, nossas escolhas, nossa virtude. Na psicologia moderna, chamamos isso de resiliência. A capacidade de resistir, de manter integridade, de não ceder diante das tempestades emocionais e sociais. Mas os estoicos foram além. Eles ensinaram que não basta resistir. É preciso resistir com sabedoria, sem ódio, sem ressentimento, com dignidade. Ser rocha não é apenas suportar o peso do mar, mas permanecer sereno, silencioso e íntegro, mesmo que ninguém reconheça essa força. Hoje quero te convidar a refletir sobre essa metáfora poderosa, a rocha e as ondas. Vamos explorar juntos, porque essa imagem é tão atual, tão necessária e tão transformadora. Ao final dessa jornada, você poderá olhar para si mesmo e perguntar: estou vivendo como uma rocha firme e virtuosa ou como uma folha arrastada por qualquer vento? 1. A metáfora da rocha e das ondas. Imagine o mar em fúria. As ondas se levantam, rugem, avançam com violência e se chocam contra uma rocha que permanece imóvel, silenciosa, sólida. Essa imagem simples contém uma das maiores lições da vida. Não podemos controlar as ondas, mas podemos escolher ser a rocha. E quando digo ondas, falo de tudo aquilo que nos atinge diariamente. Injustiças, críticas, ingratidões, polarizações sociais, dores emocionais e crises que parecem não ter fim. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já compreendiam essa realidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: se o mar te agita, é porque tu deixaste que teu interior fosse abalado. A rocha não escolhe as ondas, mas permanece inalterada. Essa sabedoria ecoa até hoje, pois o mundo continua sendo um oceano indomável. Não temos como decidir a intensidade das tempestades, mas temos total responsabilidade sobre como reagimos a elas. Na psicologia moderna, esse princípio é chamado de resiliência emocional. É a capacidade de enfrentar pressões externas sem se desintegrar por dentro. Pessoas resilientes não negam a existência das dificuldades, mas se posicionam de forma firme diante delas. Elas compreendem que as ondas sempre existirão. O que muda é a postura com que cada um as enfrenta. Aquele que espera um mar calmo para encontrar paz, jamais a terá. Já o que se fortalece para suportar a tormenta, descobre que pode ter paz mesmo em meio ao caos. Mas aqui surge uma reflexão prática. Como se tornar essa rocha? Em primeiro lugar, é preciso abandonar a ilusão de que seremos poupados das ondas. Muitos sofrem não apenas pelo impacto da dor, mas pela expectativa de que nunca deveriam ser atingidos. O estoico não se engana. Ele sabe que as ondas virão e justamente por isso se prepara. Ele entende que a vida não é sobre evitar impactos, mas sobre permanecer íntegro apesar deles. Segundo, é preciso cultivar a virtude como alicerce. Uma rocha não se sustenta no vazio. Ela é firme porque está enraizada. Para nós, esse enraizamento é a virtude. A justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria. Quando nossos princípios estão claros, nada externo pode nos desviar. A crítica injusta não nos derruba, porque sabemos que nossa fidelidade é verdadeira. A ingratidão não nos corrompe, porque compreendemos que a bondade não depende do aplauso. A polarização não nos arrasta, porque nossa identidade não está em rótulos, mas em valores sólidos. Terceiro, precisamos praticar o silêncio interior. A rocha não responde à onda, não devolve o grito com outro grito. Ela simplesmente permanece,
Essa é a atitude estoica diante das provocações da vida. Não precisamos responder a todas as ofensas, nem dar voz a toda injustiça. Muitas vezes, a maior força está em permanecer calmo quando todos esperam reação. Isso não é covardia, mas sabedoria. É escolher não gastar energia com o que não merece nossa atenção. Por fim, é essencial lembrar: a rocha sofre o impacto, mas não sofre em vão. Cada onda que bate contra ela amolda, lapida, fortalece. Assim também são nossas adversidades. Elas não vêm para destruir, mas para revelar a firmeza que já possuímos. O mar não é inimigo da rocha, é seu mestre silencioso. Da mesma forma, a vida não é contra nós. É o campo onde nossa virtude é testada e confirmada. Portanto, quando a próxima onda vier, seja uma crítica, uma injustiça ou uma crise, não se desespere. Inspire-se na rocha. Não fuja, não reclame, não se deixe arrastar. Permaneça, porque a verdadeira grandeza não está em dominar o mar, mas em permanecer firme quando ele tenta nos dominar. 2. Psicologia da resiliência. Se na metáfora da rocha encontramos a sabedoria antiga dos estoicos, na psicologia moderna encontramos um nome científico para essa capacidade: resiliência emocional. O conceito nasceu inspirado na física, onde resiliência significa a habilidade de um material retornar à sua forma original após sofrer pressão. No campo humano, resiliência é a força invisível que nos permite atravessar traumas, perdas e adversidades sem perder a essência. É o que diferencia quem quebra ao primeiro impacto de quem, apesar de machucado, se levanta e segue adiante. Pesquisas mostram que pessoas resilientes não são aquelas que não sentem dor ou não sofrem. Elas sofrem, mas não se deixam definir pela dor. Elas choram, mas não se entregam ao desespero. Elas se decepcionam, mas não transformam a amargura em identidade. Aqui há uma conexão direta com o estoicismo. Marco Aurélio dizia que o que nos fere não é o acontecimento em si, mas o julgamento que fazemos dele. A psicologia confirma isso. Nossa interpretação dos fatos tem mais peso que os fatos em si. Para compreender melhor, pense em duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia. Uma se desespera, sente-se fracassada e desmorona. A outra, embora sinta o mesmo impacto, decide usar a situação como oportunidade de crescimento, buscando novos caminhos. O fato foi idêntico, mas a resposta foi completamente diferente. É aqui que a resiliência entra em ação. Não controlamos o mar, mas controlamos a forma como nos posicionamos diante dele. E como desenvolver essa força interior? A psicologia nos aponta caminhos claros. 1. Autoconsciência. Saber identificar emoções e pensamentos no momento em que surgem, sem reprimi-los nem deixar-se escravizar por eles. O estoico chamava isso de hegemonikon, a razão que governa a mente. Foco interno de controle. As pessoas mais frágeis dependem do olhar externo para se sentirem bem. As resilientes, ao contrário, cultivam sua força dentro de si. Elas entendem que não podem controlar as circunstâncias, mas podem controlar suas atitudes. Redefinição de adversidades. Ver as dificuldades não como inimigas, mas como oportunidades de crescimento. Essa é a essência da prática estoica da premeditatio malorum. Imaginar os problemas antes que aconteçam para estar preparado quando vierem. 4. Rede de apoio. Resiliência não é isolamento. Assim como uma rocha se sustenta melhor quando faz parte de uma formação sólida, nós também precisamos de relações saudáveis que nos fortaleçam. Mas há um detalhe essencial. Resiliência não é insensibilidade. Muitos confundem firmeza com dureza. Mas não é disso que se trata. O resiliente não é frio, ele sente tudo, mas escolhe não ser destruído pelo que sente. Ele permite que a vida bata, mas não permite que ela o quebre. Ele sabe que o sofrimento é inevitável, mas a ruína é opcional. A psicologia e o estoicismo se encontram aqui. Ambos ensinam que a liberdade verdadeira nasce quando paramos de esperar um mundo perfeito e aprendemos a navegar no mundo real. Não se trata de negar as ondas, mas de aprender a enfrentá-las sem perder a dignidade. Portanto, se você deseja ser como a rocha diante do mar, precisa cultivar essa resiliência. Não como uma defesa de pedra que afasta o mundo, mas como uma força interna que acolhe as dores sem se render a elas. Porque a vida sempre trará tempestades, mas é a forma como respondemos que define quem somos
depois que a água baixa. 3. O perigo de viver como uma folha ao vento. Se a rocha simboliza firmeza e constância, a folha ao vento representa o oposto: fragilidade, falta de direção, ausência de raízes. Enquanto a rocha permanece imóvel diante das ondas, a folha é arrastada pelo sopro mais leve. Essa metáfora descreve milhões de pessoas que vivem sem princípios sólidos, sem convicções claras, dependendo do humor do momento ou da opinião da maioria para decidir quem são. Na vida prática, ser folha ao vento significa viver reagindo a tudo e a todos. Hoje alguém elogia e a pessoa se enche de entusiasmo. Amanhã alguém critica e a mesma pessoa desmorona. Não há constância porque não há fundamento. Esse padrão gera ansiedade, instabilidade emocional e um vazio profundo. Afinal, quem não sabe em que acredita, acaba acreditando em qualquer coisa. Os estoicos alertavam para esse perigo. Sem virtude, somos escravos das paixões externas. A psicologia moderna confirma esse diagnóstico. Pessoas que dependem excessivamente da aprovação alheia desenvolvem um locus de controle externo, ou seja, acreditam que sua felicidade depende de forças que não controlam. Elas vivem num estado de vulnerabilidade permanente, porque qualquer mudança no ambiente pode abalar sua autoestima. Uma palavra dura, uma notícia ruim, uma discordância já basta para desestabilizá-las. É como se a vida inteira fosse um vendaval constante, e a pessoa, frágil folha, nunca encontra repouso. Em contrapartida, quem tem princípios firmes é capaz de atravessar até as piores tempestades. Pense em homens e mulheres que mantêm sua integridade, mesmo quando ninguém os reconhece, que permanecem fiéis a seus valores, mesmo quando a sociedade inteira tenta empurrá-los em outra direção. Esses são os que vivem como rochas. Eles podem ser criticados, ridicularizados, até mesmo perseguidos, mas não se perdem de si mesmos. Um exemplo cotidiano. Imagine alguém que muda de opinião política ou de postura moral a cada conversa com pessoas diferentes apenas para ser aceito. Esse indivíduo pode parecer adaptável, mas na verdade é refém da necessidade de aprovação. Em pouco tempo, não sabe mais quem é porque sua identidade está diluída nas expectativas dos outros. Já aquele que mantém sua coerência, mesmo correndo o risco de ser incompreendido, conserva sua dignidade e encontra paz interior. O perigo de viver como uma folha ao vento é que ao fim você descobre que nunca viveu de verdade, apenas foi levado. E o vento, como sabemos, é inconstante. Hoje sopra para o norte, amanhã para o sul. Se você entrega sua vida a ele, nunca terá estabilidade. O estoicismo nos convida a inverter essa lógica, deixar de ser arrastado e começar a escolher. Escolher nossos valores, nossas respostas, nossa forma de viver. Ser rocha exige esforço, mas ser folha custa a alma, porque ao abrir mão da firmeza, abrimos mão também da identidade. E não há nada mais trágico do que passar pela vida sem saber quem se é. 4. Virtude como fortaleza interior. Ser rocha não significa apenas resistir passivamente às tempestades, mas viver de forma consciente, ancorado em princípios que não se abalam. Para os estoicos, essa âncora é a virtude, entendida não como uma moral rígida ou como regras impostas de fora, mas como a própria excelência da alma. Marco Aurélio dizia: a verdadeira fortaleza está em dominar a si mesmo. É nesse ponto que a rocha se diferencia da folha. Não é a força bruta que sustenta, mas a clareza de viver de acordo com a razão e com a natureza. Os estoicos organizaram a virtude em 4 pilares fundamentais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses 4 elementos funcionam como colunas invisíveis de uma fortaleza interior. Quem se firma sobre elas pode ser sacudido pela vida, mas não é destruído. A rocha não se desfaz porque tem estrutura sólida. Da mesma forma, a vida virtuosa não é frágil porque possui fundamentos claros. A sabedoria nos guia a discernir o que depende de nós e o que não depende, evitando o desperdício de energia com o incontrolável. Um exemplo prático: em vez de se corroer pela fúria diante da economia ou da política, o sábio escolhe agir no que pode, sua conduta, suas escolhas financeiras, sua forma de lidar com a adversidade. Essa clareza reduz a ansiedade e fortalece o espírito. A coragem
É a disposição de enfrentar o que é inevitável sem fugir. Não se trata apenas de heroísmo em campo de batalha, mas da coragem diária de falar a verdade, assumir responsabilidades, não ceder à covardia social que exige máscaras para sermos aceitos. É o ato de permanecer firme, quando tudo em volta pede que você se dobre. A justiça nos lembra que viver para si mesmo, ignorando o bem comum, é construir uma fortaleza de areia. A verdadeira rocha sustenta não apenas a si, mas também os que se apoiam nela. Ser justo é agir com integridade, dar a cada um o que lhe é devido, sem ceder ao egoísmo que corrompe relações e destrói comunidades. Por fim, a temperança é o equilíbrio que evita que sejamos escravos dos excessos. Em um mundo movido pelo desejo de mais consumo, mais prazer, mais poder, a temperança é o freio que nos mantém senhores de nós mesmos. É escolher a medida certa, sem se deixar arrastar por impulsos que, no fim, nos tornam folhas ao vento. Portanto, viver como rocha é viver a virtude. Não é fechar-se no orgulho ou na dureza, mas permanecer firme, porque se está ancorado em algo maior do que opiniões passageiras ou circunstâncias externas. Virtude é fortaleza, não porque nos isola, mas porque nos dá raízes profundas capazes de sustentar uma vida plena e coerente. 5. A liberdade de quem não se deixa escravizar pelas paixões. Todos falam em liberdade. Políticos a prometem, a mídia a defende, jovens a reivindicam. Mas a maior parte dessas vozes esquece que o homem pode viver em um país livre e ainda assim ser prisioneiro de si mesmo. Não há prisão mais cruel do que ser escravo das próprias paixões, desejos que nos dominam, medos que nos paralisam, raivas que nos consomem. O estoico enxerga isso com clareza. Quem não governa a si mesmo jamais será livre. Epicteto, que nasceu escravo, afirmava que a verdadeira liberdade não depende de correntes físicas, mas do domínio sobre as próprias reações. Ele foi acorrentado no corpo, mas nunca na alma. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa o caos externo, sempre podemos escolher como reagir. E essa escolha é o espaço mais sagrado da liberdade humana. A escravidão às paixões se manifesta nos detalhes. A pessoa que explode por qualquer crítica, o homem que precisa de aplausos para se sentir vivo, a mulher que não consegue ficar sem a aprovação alheia, o indivíduo que não dorme sem verificar o celular 100 vezes. Todos esses são exemplos modernos de correntes invisíveis. Paixões não são apenas sentimentos intensos. São grilhões que nos arrastam para longe da razão. O antídoto está na disciplina da mente. A filosofia estoica não manda suprimir as emoções, mas compreendê-las e não deixá-las assumir o trono. A raiva pode surgir, mas você decide se vai transformá-la em vingança ou em aprendizado. O desejo pode bater, mas você escolhe se será arrastado pelo vício ou se manterá à medida da temperança. A dor pode ferir, mas você define se ela será apenas sofrimento ou se será oportunidade de fortalecimento. Essa é a verdadeira autonomia. Viver guiado pela razão e pela virtude, e não por impulsos passageiros. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo de nada que nos destrua. O homem livre é aquele que, mesmo cercado por provocações, permanece dono de si. A mulher livre é aquela que, mesmo diante da pressão social, não negocia sua integridade. No fim, o estoico entende que a maior conquista da vida não é dominar o mundo, mas dominar a si mesmo. Ser rocha diante das ondas significa não se deixar levar pelo turbilhão das paixões. E ao viver assim, descobrimos que já possuímos a maior liberdade de todas, a de sermos senhores de nós mesmos. Te convido a nos ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Curta e compartilhe. Assim o YouTube verá que esse conteúdo é relevante. E se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.